Paz e graça, paz e graça, paz e graça. Daqui vos fala o vosso apresentador abençoado, Ângelo Jovete, que é o apresentador por excelência. Hoje a fumaça sobe. Hoje a fumaça sobe. Mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal, assina, toca o sininho das notificações, deixa o teu like. Se inscreva no nosso canal para estar informado de tudo quanto tem passado aqui de melhor conteúdo religioso é aqui nesse canal. Hoje a nossa sala está bonita, está recheada, está tão bonita, mas tão bonita a nossa sala, porque temos aqui o homem de Deus, Abraão Carlos, certo, né? Cláudio, Abraão Cláudio, ele que é analista bíblico. Esse nome já dá aí uns dizer, né? Então, melhor do que eu, ele mesmo para se apresentar. Paz e graça, homem de Deus. Paz e graça, amado Ângelo Jovete, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoa do bem, por quem temos muito respeito. Em muito curto prazo de tempo, Amém. conseguimos desenvolver esse respeito pela sua carismaticidade, sua simplicidade. Aliás, é isto, ou então, é justamente essa característica que caracteriza, passo a redundância de palavras, os genuínos servos de Deus, né? Jesus Cristo disse ser de simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, a simplicidade caracteriza os servos de Deus. Eu notei isso em si. Amém. Uau, muito obrigado. Nada por isso. Nos fala quem é Abraão Carlos. Quem é? Bom, Abraão Cláudio é um servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É casado, pai de 3 filhos. Analista bíblico. É dessa forma que muitas pessoas me caracterizam, em razão de algum comportamento relativamente a determinados pontos bíblicos. Então, eu tenho uma posição própria, tenho perdão, o meu senso crítico, o ceticismo relativamente a coisas que muitas pessoas argumentam, o meu posicionamento de confronto, claro, à base do respeito e da simplicidade, a respeito de muitos assuntos que eu vejo e encontro incompatibilidade entre o que está na Bíblia e aquilo que muitas pessoas falam. Por essa razão, as pessoas foram me identificando ou me denominando como analista e foi pegando. Então, sou músico e compositor também, sociólogo, palestrante, terapeuta familiar, tenho feito várias palestras por ali, restaurando famílias, pregador do Evangelho. E sobre pregação do Evangelho me identifico como um defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Uau, olha, o nosso convidado está recheado de bons atributos, né? O tema de hoje é a diferença entre Jesus romano e Jesus judeu. É um tema. É ligado, nos acompanhe. Olha, eu tive oportunidade de ouvir um trecho da tua música. Muito obrigado. Na rede social. Okay. De fato que eu amei. Muito obrigado. Amei a tua música pelo conteúdo que trouxeste. Okay. Agora, rapidamente, sem delonga, né, vai nos falando sobre o tema, essa temática que hoje veio em nossa mesa, a diferença entre Jesus romano e Jesus judeu. Certo. Eu não sei o que eu posso mais perguntar, né? Se você nos falar. Então, esteja à vontade, nos fale um pouquinho sobre essa temática. Muito obrigado. Desde já, perdão, seja bem-vindo. Graças, obrigado. Aqui é a nossa casa. Assim, caríssimo e irmão em Cristo, Ângelo Jovete, boa pergunta. E ainda bem que fez menção da música, justamente porque foi esta tarefa que tive. Pois, embora a abordagem que eu fiz de forma musical foi abrupta, né? Precisa de desmistificação, porque lá falei muitas coisas a grosso e muitas coisas precisam de desmistificação, daí a razão da necessidade da própria música chamar ou então nascer outras músicas, como é o caso da minha próxima obra musical que já está a caminho, na qual eu trago informações mais detalhadas e assim por diante.
Para responder à questão, a diferença entre o cristianismo judeu e o cristianismo romano, ou o Jesus judeu e o Jesus romano, é, é muito simples. É o seguinte: o que nós sabemos a respeito da Bíblia, bom, primeiramente preciso lembrar a todos, né, a todos os teleouvintes, que paralelamente ao cristianismo existem outras tantas quantas religiões, mas a nossa conversa gira em torno apenas desta religião, cristianismo, se é que podemos considerar o cristianismo como uma religião. Isso é um outro assunto e eu vou esclarecer daqui a pouco. Portanto, sobre a Bíblia, o Jesus judeu é um Jesus que já foi previsto através dos profetas, considerando que a Bíblia Sagrada é um conjunto de livros, pois, embora existam outros argumentos a respeito de livros que foram excluídos, mas com ou sem aqueles livros, o certo é que a lei e os profetas é que formam a base do Antigo Testamento, então da Antiga Aliança, e essa lei e os profetas, começando pelos 5 primeiros livros escritos por Moisés, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, essa base, esse alicerce sobre o qual todos os profetas construíram, podemos buscar aqui um exemplo, a oração feita pelo profeta Elias no Monte Carmelo, quando ele diz: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-te hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. A pergunta é: que palavra? Claro, está-se a falar de Moisés, está-se a falar do Pentateuco, está-se a falar da Torá. Elias fez referência do alicerce sobre o qual toda a antiga aliança foi construída. Não só Elias, como todos os demais profetas. Nenhum profeta apareceu se esquivando de Moisés. Nenhum profeta apareceu contrariando aquilo que já havia sido construído como fundamento. Então, significa que a lei e os profetas, de forma profética, de maneira figurada, apontavam para a pessoa bendita do Machia, o Yeshua Machia, que posteriormente apareceu para dar correspondência àquilo acerca de si próprio predizia. Portanto, não é mistério quando nós vemos Jesus a dizer: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, antes vim cumprir, porque a lei e os profetas a seu respeito dizia. Aliás, Natanael, quando Filipe achou a Natanael, disse-lhe, isso está em João 1:45, havemos achado aquele acerca de quem Moisés escreveu na lei e sobre quem todos os profetas profetizaram, Jesus de Nazaré, filho de José. Esse Jesus de Nazaré era aquele acerca de quem a lei e os profetas prediziam. Então, falar de Jesus, do Yeshua Mashiach, é falar necessariamente de um profeta, porém, existe uma outra contrapartida, mas vou falar só de Jesus como um mensageiro de Deus, um profeta, que já havia sido profetizado em toda a Antiga Aliança. Basta só ler, o escritor aos Hebreus nos ajuda, em Hebreus 1:1, ele diz que antigamente Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos pais, aos nossos pais, pelos profetas. Entretanto, nesses nossos dias, falou-nos pelo Filho. Então, aos pais pelos profetas, Deus lhes falava muitas vezes e de várias maneiras, mas lhes falava uma única coisa: Jesus Cristo. De forma simbólica, de forma alegórica, por parábolas. Deus lhes falava muitas vezes de várias maneiras, mas toda a mensagem apontava para a obra da redenção que seria realizada através da pessoa bendita do Mashiach, Jesus. Este é o Jesus judeu. Este é o Jesus o Galileu. Este é o Jesus o Nazareno. Este é o Jesus, aquele que veio para estabelecer o plano da reconciliação, como está escrito. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o homem ou a humanidade consigo, sem lhes imputar as suas transgressões. Este é o Jesus judeu. Agora, o Jesus romano é um Jesus imaginário, na verdade. É um Jesus inventado. É um Jesus que foi inventado de forma sagaz, de maneira política, de forma ardilosa. É um Jesus cuja invenção envolve uma série de transgressão contra o humanismo, contra os direitos humanos de pessoas. É um Jesus por via do qual o Império Romano conseguiu se hegemonizar sobre o mundo durante muito tempo, mais de mil anos, estamos a falar mais de 10 séculos, em nome desse Jesus imaginário. Foi um Jesus criado,
foi um Jesus inventado, mas apoiando-se no genuíno Jesus. Então, esse Jesus foi inventado apoiando-se no genuíno Jesus. O Império Romano, no início do século IV depois de Cristo, vendo o impacto, vendo a forma como esse Jesus, o judeu, por via dos seus apóstolos, estava a se expandir, alcançando almas, ganhando vidas, convencendo pessoas por intermédio do Espírito Santo, através dos seus discípulos, através de pessoas que criam nele. Então, esse império cobiçou na pessoa do imperador Constantino e decidiram criar de forma política e maldosa esse Jesus imaginário. De lembrar que esse Jesus imaginário, durante muito tempo, em toda a Europa, também escravizou pessoas, maltratou pessoas, em nome desse catolicismo, em nome dessa religião, e posteriormente, mediante a chegada da expansão marítima europeia, quando esse próprio Jesus romano também se expande pela África, fez a mesma coisa, né? Os africanos também foram colonizados em nome do Jesus romano. Apesar de que a história prova que o Jesus judeu, por via da sua palavra, já havia se expandido no início já do século I. Né? Temos aí referências, como é o caso do eunuco etíope, né? Ele já havia levado o evangelho para a Etiópia, que é uma referência da África. Lá no livro de Atos temos menção de países africanos, como é o caso do Egito. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, judeu, filho de José, esse já havia se expandido, pois embora não com tamanha abrangência, mas já havia se expandido. Agora, o Jesus romano foi um Jesus que, quando chegou cá, impôs, mas impôs por um interesse: escravizar, maltratar, dominar, explorar física, mental e financeiramente e economicamente, quer dizer, desgraçar. E é mais ou menos isso. Homem de Deus, quanto ao Jesus romano, né? Eu queria que explicasse mais ou menos como é que ele surge, o Jesus romano, e qual foram praticamente as práticas desse Jesus romano. Porque se nós observamos, né? Ok? eh, a Igreja Católica ele mostra que Jesus nasceu numa manjedoura, assim como a Bíblia fala de Jesus judeu, conforme acabaste de explicar. Agora, qual é a diferença nesse caso, né? Vou só explicar de uma forma assim muito básica. Por exemplo, alega-se, ainda dentro desse mesmo catolicismo, que o primeiro Papa, entre aspas, foi Uhum. Pedro. Posteriormente a Pedro foram surgindo de forma sucessiva outros papas para justificar a origem da suposta igreja de Jesus. Quando, na verdade, essa igreja não é a igreja de Jesus, é uma igreja do Jesus romano. Vou só diferenciar aqui de forma muito rápida. Por exemplo, se é verdade que Pedro foi o primeiro Papa, só que nota-se uma distância abismal entre esses dois papas. Ou seja, entre o primeiro Papa, Pedro, supostamente, dos demais papas que foram surgindo. Como é o caso de que o Papa, né, não tem mulher, não casa, é celibatário. Diferente do Papa original. Supostamente, ainda estou a falar na loucura deles. Esse primeiro Papa, a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Portanto, quem tem sogra, obviamente, é porque tem mulher. Yeah. Temos aí o caso da infalibilidade papal. A Bíblia diz que Pedro era repreensível. Tanto é fato que o apóstolo Paulo o repreendeu pelo fato deste proceder-se de uma forma hipócrita. Quer dizer, começamos a ver que nada a ver. Não tem nada a ver. Entre outras coisas, que quando a gente pega na própria sistematização do catolicismo, para fazer uma comparação com o evangelho genuíno da pessoa bendita de Yeshua, e cujo fundamento foi lançado pelos seus próprios apóstolos, porque nós, enquanto igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja cabeça é Cristo Jesus. Portanto, não existem várias igrejas, existe uma única igreja e nós estamos ligados a essa mesma igreja por uma mesma consciência, que é o verbo, que é a palavra. Então, quando aparece uma igreja diferente daquela, já não estamos a falar de uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos a falar de uma outra igreja cuja cabeça é outra. E essa igreja da qual me refiro tem outra cabeça verdadeiramente.
é mesmo essa cabeça que foi construída no laboratório de Satanás. Amém, amém. Então, que impacto ainda tem na sociedade de hoje esse suposto Jesus romano que a igreja vem expandindo? Tipo, disseste que tens há tempos, modo de tempos passados, Ok? escravizou muitos africanos, Sim, sim. né? Até nos dias de hoje. Certo. Então, será que esse Jesus ainda continua a escravizar muito? Sem dúvida nenhuma. Se nós estudarmos as revoluções, como é o caso, por exemplo, da Revolução Francesa, o que ocorreu em França, o que ocorreu na Revolução Francesa foi justamente uma revolta relativamente ao próprio sistema causado pela própria Igreja. Porque a monarquia, a burguesa, o clero e o proletariado, aquela hierarquia, aquela pirâmide hierárquica, né, que constituía aquela sociedade, aqueles povos na altura, você vê que os povos menos favorecidos eram pessoas que eram altamente maltratadas em nome de um Deus imaginário, em nome da religião. E não diferente disso, quando isso chegou cá em África, aconteceu a mesma coisa. Gostei da pergunta. Qual é o impacto? O impacto, na verdade, que este Jesus romano causou e tem causado no mundo é lastimável. Disposiciona completamente as pessoas. Vou só dar um exemplo. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero protestou o charlatanismo católico. Eu chamo isso de charlatanismo. Sim. E esse mesmo charlatanismo, depois de ter sido protestado de forma oficial em Wittenberg, por Martinho Lutero, através das suas 95 teses contra o próprio sistema católico, doravante muitos outros protestantismos ou protestos foram surgindo. Por exemplo, quando falamos de Martinho Lutero, de John Wesley, quando falamos de o Charles Russell, das Testemunhas de Jeová, falamos de Miller, da Igreja Adventista, e falamos de Ellen White, do Adventismo do Sétimo Dia. Falamos de várias outras referências, John Hus, falamos de muitas outras, podemos falar de muitas outras figuras. Se nós analisarmos, tal como disse anteriormente, a expansão marítima europeia, quando se expande por toda a África, ali o protestantismo também, depois de surgir, acompanha. O protestantismo deu origem ao ateísmo. Quando falamos de ateísmo, falamos de não, teísmo, theos, Deus, não Deus. O ateísmo está sempre ligado a uma relatividade. Eu não posso dizer, não posso me considerar ateu sem que haja relativamente algum ser divino do qual não me identifico e não creio. Quando falamos do ateísmo, o ateísmo contra o próprio catolicismo romano, estamos a falar de uma periodização misteriosa, que é o tal chamado período do Renascimento. Ali nascem as duas visões opostas, o teocentrismo e o antropocentrismo. Teos, de Deus, centrismo de centro, antropos, de homem e centrismo de centro. Dali foram surgindo várias revoluções em vários campos do saber. Tudo ocorreu neste período medieval. Agora, quando falamos a respeito do impacto que isso tem causado, o cristianismo católico romano, quando entra em África, traz consigo, ou então trouxe consigo, uma cultura e disposicionou os indígenas, incutindo em suas consciências uma coisa diferente. Aí já vamos ter que chamar a mundividência, o que é a mundividência, ou o que é a cosmovisão. É a visão de mundo de cada povo. Mas incutiu-se outras informações na consciência das pessoas. De forma específica, vou responder essa pergunta aqui em África. O africano pré-colonial é completamente diferente do africano pós-colonial. Seja o cristianismo romano, seja as igrejas as igrejas que procederam através do protestantismo, todas elas continuaram com o mesmo sistema, porque o protestantismo, o que é o protestantismo? O protestantismo é um problema que ocorreu dentro do cristianismo romano. Enquanto que o cristianismo, permita-me o uso da expressão, de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, continua a caminhar sobre a face da terra. Não quer dizer que a igreja de Jesus ficou apagada. Não, continua a caminhar de forma misteriosa, porque Jesus e Deus jamais perderiam Jesus jamais perderia o controle da sua igreja.
a menos que tal Jesus, que é citado e referenciado na Bíblia, não tivesse o poder que a Bíblia Sagrada diz que tem. Jesus jamais perderia o seu controle, o controle da sua igreja. Agora, o que ocorreu aqui dentro do catolicismo, os protestos foram subsequenciados. Por quê? Por exemplo, de João Calvino, a igreja de Martinho Lutero, a igreja luterana. Da luterana foi surgindo a anglicana. Da anglicana foram surgindo, quer dizer, foram surgindo igrejas sobre igrejas por discórdias. Mas são igrejas que estão a surgir de uma única matriz. É como um edifício que está embasado sobre um alicerce deteriorado e vão colocando o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro. Pouco importa quantos andares esse edifício terá, mais tarde ou mais cedo todo o edifício vai ser derrubado. Significa que todas as igrejas que surgem ou que nascem deste sistema carregam consigo alguma ressaca desse mesmo sistema. De uma ou de outra forma, vamos só dar um exemplo. As igrejas reformadas, muitas delas seguem muitos sistemas semelhantes a do próprio catolicismo romano. E o problema é o sistema. O problema não é a divergência, não é a variante. O problema é o sistema. E isso não é novo, porque nos dias de Jesus, por exemplo, a igreja, as seitas judaicas estavam subdivididas em quatro: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Existia divergência entre eles? Existia. Mas todas essas seitas embasavam-se em Moisés. O mesmo sucedeu ao catolicismo romano. Quer dizer, quando falamos a respeito das igrejas ou seitas protestantes, se nós fizermos um reparo, vamos perceber que poucas delas, se não nenhuma delas, né, poucas delas, se não mesmo, ou seja, a maioria delas, se não mesmo todas, se identificam com o mesmo sistema católico pagão. Vou buscar um exemplo. Vou só falar um bocadinho do casamento pela igreja. As igrejas supostamente protestantes, né, que não se identificam com o catolicismo, etc., celebram a igreja casamento pela igreja, mas dentro da igreja, dentro da Bíblia, o casamento pela igreja não existe. Ninguém casou-se pela igreja. De onde é que, quando nós vemos alguma coisa ser praticada, precisamos saber ou procurar saber a origem. É dali que eu me identifico como analista bíblico. É preciso analisar. Aliás, até porque a Bíblia nos dá esse direito de examinar as escrituras, de analisar, de examinar os espíritos. Por exemplo, quem inventou o casamento pela igreja? De onde veio? Do catolicismo. Por que as demais igrejas celebram o casamento pela igreja, se dentro da Bíblia ninguém casou-se pela igreja? Calma aí, homem de Deus. Sim. Eu sei que se calhar alguns estão distraídos, né? Certo. Queria que repetisse essa tese que disseste há pouco tempo. Ok. Ninguém casou pela igreja. Ninguém casou-se pela igreja. Isso é segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Antiga aliança nem vamos falar porque a palavra igreja aparece apenas no Novo Testamento. E não foi uma palavra inventada por Jesus. A palavra igreja, na verdade, já era utilizada. Não é à toa que Jesus disse: edificarei a minha, pronome possessivo. Significa que já existiam outras igrejas. Assim como a palavra apóstolo. Existiam apóstolos que não eram de Jesus. A palavra apóstolo está mais para um enviado, um embaixador. Já eram palavras politicamente utilizadas. Então, agora, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja, existiam já igrejas, assembleias, comunidades, mas ele edificou a sua própria comunidade. Agora, quando falamos sobre o casamento pela igreja, algumas pessoas, por exemplo, usam Hebreus 13:4, diz assim: veneirado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Bom, esse texto dá sustento ao casamento pela igreja. A Bíblia simplesmente diz: veneirado seja entre todos o matrimônio. Agora, outros usam 1 Coríntios 7. Ouça o que diz: no tocante às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, Sim, eu chegaria por isso. cada um tem a sua própria mulher e cada uma o seu próprio marido. Alguns tentam usar esse texto como sustento para estabelecer o casamento pela igreja, né, como subterfúgio. Mas, na verdade, o que o apóstolo Paulo estava aqui a dar a recomendação, primeiro, começa pelo seguinte ponto: no tocante às coisas que me escrevestes. Quer dizer que Paulo está a corresponder coisas que lhe haviam sido questionadas. Ponto 2. Quando ele diz, bom seria que cada um tenha a sua, né, e cada uma o seu marido. Quem era Paulo? O próprio Paulo em Filipenses, ele diz que quanto à lei fui fariseu,
Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais respeitados no ponto de vista teológico judaico. Gamaliel, o apóstolo Paulo, inclusive em Gálatas 1:13, ele diz: dos da minha nação, há muitos a excedia em termos de conhecimento sobre judaísmo. O apóstolo Paulo não era qualquer um, era um expert em matérias de judaísmo. Ele escreveu 14 epístolas que compõem o Novo Testamento. Um indivíduo dotado de sabedoria, com uma luz a respeito. Quando nós lemos o apóstolo Paulo, conseguimos perceber que ele era perito em matérias da Torá. Quando ele fala sobre o casamento, seria uma loucura para este Paulo, que conseguimos perceber quem ele era a respeito da Torá, se disséssemos que ele estava estabelecendo um casamento pela igreja, justamente porque o apóstolo Paulo sabia que o casamento era cultural. Casamento é casamento em toda e qualquer perspectiva cultural. No tocante ao escravicismo que nós africanos sofremos, e em grande parte, né, dos países que sofreram nessa influência através do cristianismo católico romano, casam-se várias vezes. Nós, por exemplo, casamos-nos 3 vezes. O casamento tradicional, o casamento civil, que também é ocidental, e o casamento religioso, que também é ocidental. Então, esses casamentos, se nós olharmos para esses casamentos de uma forma superficial, vamos dizer, mas não tem mal nenhum. Mas se olharmos com profundidade e extrema análise, vamos perceber que por detrás disso houve uma lavagem cerebral. De tal forma que nós conseguimos, através disso, pisar por cima dos nossos valores culturais. Porque todo e qualquer... O Jesus Cristo romano é impostor. Já o Jesus judeu não é impostor. Ele respeita a cultura das pessoas. Porque se receber o Evangelho de Jesus Cristo significasse cuspir sobre tudo que me diz respeito e me identifica no ponto de vista cultural, sobre tudo, então eu diria que esse Jesus é outro colonizador. Mas graças a Deus que ele não foi isso. Não. O Jesus, por isso é que muitas coisas que nós argumentamos podem se parecer estranhas, porque as pessoas não estão acostumadas, os cérebros já foram lavados. Mas na Bíblia ninguém casou-se pela igreja. E olha a loucura, há igrejas em que se você casou-se pela família, que é o alambamento, a mulher é tua. Perante Deus, a mulher é tua. Mas eu já vi loucuras de lugares em que, mesmo a mulher sendo tua, tem que aguardar, porque senão estás a fornicar. Agora, algumas pessoas falam assim, não, mas o próprio uso do anel, o uso da aliança, a aliança, que são consagradas a Deus, a aliança, mas se nós analisarmos, o próprio uso da aliança está ligado à idolatria. Vem namores, veia do amor, uma deusa dentro da mitologia greco-romana, que acreditam numa ideia imaginária, ou de uma veia imaginária que sai do coração ao dedo anelar, da mão esquerda. Daí a razão disso simbolizar o amor. Uma peça circular, metálica, seja de ouro, de prata, e as pessoas dão tanto valor, tanta apreciação nisso, e espiritualizam inclusive. Aí a gente percebe. É muito complicado. Então fica muito fácil perceber quando a igreja está ligada ao Jesus romano e quando a igreja está ligada à igreja primitiva. Porque basta só olharmos para as igrejas atuais, grande parte delas não se identificam com a igreja primitiva. Então, algo estranho há por detrás disso. Meu Deus! Olha, eu estou congelado, Oh, meu Deus, o Paulo diz assim, mas vale casar do que se abrasar, dizer morrer Certo. de desejo. Ele Sim, usa o termo casar. realmente. Oh, E ainda bem, qual é esse casamento? certo. Basta só olharmos para a história. Jesus foi convidado num casamento. Uhum. Jesus não realizou casamento. Foi convidado, possivelmente, por um dos nubentes, numa festa em que ele próprio transformou água em vinho, com álcool, diga-se de passagem, mas isso é um outro assunto. Mas Jesus foi num casamento e ouça o que ele disse. Ouça o que o mestre de sala diz. Todo noivo, quando ele diz todo noivo, põe primeiro o vinho bom e depois o inferior, mas tu até agora puseste o vinho bom. Todo noivo, estamos então diante de um casamento cultural. É todo noivo no que diz respeito à sociedade e à cultura. Rebeca casou-se na perspectiva cultural. Houve a entrega do dote, mas ali não tem um padrão específico, justamente porque cada povo é um povo.
forma como esta sociedade se procede no tocante ao casamento não é e nem será a mesma forma como aquela outra sociedade se procederá. Então, se todo mundo agisse, ou se nós, enquanto cristãos, fôssemos eh, forçados a proceder os nossos casamentos conforme os judeus, então estaríamos diante de uma judaização, que não passa também de uma outra colonização. Cada povo é um povo e cada povo deve andar conforme a comida, conforme o padrão gastronômico. Agora, no tocante a esse aspecto, quando Paulo diz assim, é melhor casar do que abrasar-se, na verdade ele está a dar uma instrução que difere a prostituição do casamento. A prostituição, você vai fazendo as coisas de qualquer forma. Agora, já o casamento é diferente, por isso é que ele diz é melhor casar-se do que abrasar-se. Agora, o casamento respeita procedimentos. Uma mulher cresceu num lar e, é, e eu vou buscar a minha família para com aquela outra família, vai haver conversação, acordo, e depois tudo vai ser negociado e a mulher me será dada. A maior instituição que existe na face da terra é a família. Então Deus respeita a família é sagrada. Se a família me for dada, bendito seja o seu santíssimo nome. Se a esposa me for dada, ela então, se a igreja quiser orar enquanto cristão ligado a uma comunidade, se eles quiserem orar, se o pastor quiser estender as mãos naquele lugar e naquele ambiente e abençoar, eu não posso negar isso. Tem a ver com a minha espiritualidade e o compromisso que eu fiz com aquela comunidade. Agora, essa coisa de que tem que meter o vestido, tem que colocar isso e aquilo, são outras conversas. No teu caso, isso não aconteceu. Aconteceu, Comigo aconteceu muita coisa, eu usava um anel, eu usava muitas outras coisas. Comigo aconteceu, eu já, por exemplo, participei de comunidades, né, que, por exemplo, que também não se identificam com a igreja primitiva, como é o caso de comunidades que dão permissão à mulher a pregar. Biblicamente, estamos a falar dentro da Bíblia. A Bíblia é clara quanto a essa posição da mulher. As pastoras, temos aqui muitas apóstolas, muitas das quais famosas, a apóstola fulana, a apóstola ciclana, a pastora, a profeta no feminino, a evangelista, tudo isso são títulos que, se nós analisarmos à luz da Bíblia, vamos conseguir perceber que grande parte das pessoas estão a ser enveredadas para o inferno, para a perdição. Porque esse mesmo protestantismo começou a dar origem a diversidades que hoje, se alguns até ironicamente dizem, parece que estamos a precisar novamente de um Martinho Lutero para protestar novamente, porque é uma festa. A Bíblia é muito clara em 1 Coríntios, capítulo 14, a Bíblia diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, no caso de administrar a palavra, como também ordena a lei. E isso vai nos fazer olhar para trás da Bíblia para saber como é que funcionava, afinal de contas. O apóstolo Paulo também explica em 1 Timóteo, ele diz que a mulher esteja em silêncio na igreja. Não permito, pois, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Depois ele começa a explicar. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Bom, alguns dizem, não, isso tem a ver com cultura e a igreja de Corinto. Se somos crentes e acreditamos na perspectiva do criacionismo, de que todos nós somos procedentes de Adão, então aqui está a se chamar o pai da humanidade. Primeiro foi formado o homem, Adão, do qual todos nós procedemos. E depois Eva. Depois ele diz, e Adão não foi enganado. Olha a outra razão da mulher não ter que lidar com essa questão de sacerdócio. A mulher, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Oh. E se formos para o sacerdócio, toda e qualquer cultura possui o seu sacerdócio quando o assunto é matérias de lidar com divindades. A Bíblia diz que Lia, mulher de Jacó, depois de conceber, ela disse que desta vez o meu marido se ajuntará comigo. De forma profética, ela estava a prever que, por intermédio de Levi, Deus ia ter o verdadeiro marido, que é Deus, ia se relacionar com a sua verdadeira lei, Lia, que era a mulher, que era o povo de Israel. E foi justamente isso que aconteceu. Moisés introduz, estabelece o sacerdócio levita. O sacerdócio levita. Arão, seus filhos, 4 filhos. Esse Arão e seus filhos, posteriormente é dessa família que nasciam os sacerdotes. Não existe em toda a Bíblia sacerdotisas.
a diferença entre o profeta e o sacerdote. O sacerdote vinha de qualquer tribo e ele trazia o recado de Deus. Assim diz o Senhor. Já o sacerdote, estou a falar do profeta, já o sacerdote fazia o oposto do profeta. O profeta trazia de cima para baixo, mas o sacerdote tirava de baixo e levava para cima, através das cerimonializações. Agora, dentro do sacerdócio não existe e não existiu nenhuma mulher. Sacerdotisas fora de Israel existiam muitas, mas sacerdotes em Israel não existiu. Na mesma semelhança no Novo Testamento, quantas mulheres existiam em Atos para poderem ordenar diaconisas? Mas chamaram quantos? 7? 7 varões apenas. Olhamos, Jesus teve 12 apóstolos. A mulher é indispensável na obra de Deus? É. A mulher é uma bênção? É. Mas não lhe foi confiado o sacerdócio. Elas são indispensáveis. Jesus teve muitas mulheres que lhe seguiam, muitas mulheres que contribuíam na obra do Senhor. A igreja primitiva estava repleta de mulheres. A primeira mulher europeia a receber o evangelho, Lídia, também ajudou a expandir. Temos muitos casos de mulheres que foram bênçãos, mas nesse aspecto do sacerdócio, não. E isso é uma questão indiscutível, é uma questão clara e é uma questão bíblica. É aí onde nós conseguimos questionar. Então essas apóstolas estão a vida onde? Yeah. Em que base é que elas buscaram isso? Então começamos a ver um choque. Então aí a gente começa a ver que realmente o que os profetas haviam dito, Jesus havia dito sobre apostasia. Paulo falou sobre apostasia, sobre o desvio da fé, é o que nós temos estado a notar. Então esse Jesus romano é perigoso. Está a contribuir para muitos males sobre a face da terra. Esses assuntos aqui têm me causado muita dor de cabeça. Certo. Jesus romano. Jesus romano. Diferente de Jesus judeu. Certo. De onde vêm essas profetizas? Homem de Deus. Sim. No teu parecer, no teu ponto de vista, Okay. É errado uma mulher ser profeta ou liderar uma igreja ou uma comunidade? Segundo a luz das a luz das escrituras é antibíblico. Volto a repetir, a mulher é uma bênção. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele introduz o ensino sobre os dons espirituais, dizendo: no tocante aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Mais abaixo, ele fala de forma minuciosa sobre os dons, cita o dom de profecia, fala sobre o dom de línguas, inclusive, paralelamente ao dom de línguas, cita o dom de interpretação das mesmas. E só para sublinhar aqui, em 1 Coríntios 13, fala sobre a superioridade do dom do amor relativamente ao dom do amor em relação aos dons. No 14, fala sobre a superioridade do dom de línguas em relação ao dom. A superioridade do dom de profecia em relação ao dom de línguas. A quando do dom de línguas não se fazer acompanhado do dom de interpretação. Por isso é que ele explica que se alguém, não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo com ordem e decência. E lá ele diz que se alguém falar em línguas, tiver línguas e não houver intérprete, cale-se. Que é o oposto do que temos estado a ver novamente nas igrejas. Ou em algumas igrejas. Então a gente se questiona, calma aí, se na Bíblia da igreja primitiva, que é suposto que seja o padrão, o modelo de todas as demais igrejas de todo tempo e lugar, uma vez que Jesus não tem várias igrejas, tem uma só que trafega ou que continua a trafegar desde o início primitivo até hoje. Então, de onde é que está a vir esse comportamento esquisito? Se os apóstolos que receberam a confiança de Jesus Cristo para lançarem o fundamento sobre o qual todas as igrejas deviam construir, então, por que essas igrejas estão a andar na contramão dos apóstolos? Fica fácil perceber que é porque não estão ligadas à mesma consciência ou cabeça que é Jesus Cristo. Porque quando no livro de Salmos a Bíblia diz porque é como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, as vestes e a orla de Arão, aqui estamos a ver um único óleo que desceu sobre a cabeça, que é Jesus Cristo,
Porque a Bíblia fala em Atos 10, 38, e como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude. Significa que Jesus foi ungido com o Espírito, que é o óleo, o verdadeiro óleo, mas esse óleo desceu sobre a cabeça e sobre a barba, que estava ligada à cabeça, que são os apóstolos. E esse mesmo Espírito não pode ser o Espírito que deve usar a igreja hoje, não pode ser diferente do que desceu sobre a cabeça. Tem que ser o mesmo que escorreu sobre o corpo todo até ao último ponto da igreja. Agora, essa questão sobre mulher profetizar, a Bíblia é muito clara. O espírito de profecia ou o dom de profecia, o espírito dá a quem quer, porquanto este tem autonomia sobre o qual. Agora, quando falamos sobre a mulher ser dirigente de uma igreja, aí o assunto é diferente. Porque o dom de profecia, a Bíblia fala em 1 Coríntios 11, versículo 4, 5, né? Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Mas antes disso, a Bíblia fala: quero que saibas que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher. Significa que o homem, biblicamente, é autoridade sobre a mulher. Onde nós vemos uma mulher a ser autoridade sobre o homem, já estamos diante de uma igreja que está a blasfemar contra o próprio Deus. É algo contra os princípios de Deus. Porque quando a mulher assume a posição de liderança, a posição do governo, a posição de autoridade, já estamos diante de uma rebelião provocada por Satanás. Então, a mulher, se pode dirigir uma igreja, pode pastorear um grupo de ovelhas, já estamos a falar do sacerdócio. Então, seja no sacerdócio, porque existem dois sacerdócios: o sacerdócio levítico e o sacerdócio real. No sacerdócio passado, a mulher não recebeu o favor de administrar. No sacerdócio real, cujo Cristo é sumo sacerdote e o verdadeiro rei, também a mulher não lhe foi dada a confiança da liderança, do ministério. Se a mulher tem o dom de profetizar, como as 4 filhas de Filipe que profetizavam, pois embora a Bíblia não dá detalhes se profetizavam como, assim como a Bíblia diz, toda mulher que ora ou profetiza. A mulher pode profetizar por duas formas: sob impulso direto do próprio Espírito, ou então a ministrar a palavra. Mas Paulo não explicou onde é que ela pode ministrar a palavra. A mulher pode ministrar fora do culto. Ela pode partilhar a palavra de Deus com pessoas. Mas quando estamos diante da igreja e do culto, ela não tem essa permissão. Mas ela pode partilhar, pode profetizar, pode declarar a palavra, pode. Mas quando estamos na igreja e no culto, ela não pode. Uau! Jesus Cristo de Nazaré. Oh, olha, está a ser bom termos esse conhecimento, partilhamos. Na realidade, eu acredito que muitos a essas horas estão nos a acompanhar Que bom, que bom. e estão a sair daqui com mentes, nesse caso, a sair com mentes transformadas. Graças a Quanto Deus. ao Jesus romano, Ok? hoje é notório, nós temos notado isso, Uhum. que as igrejas velam mais pelo estatuto e o bem do líder do que as ovelhas. Ok? É aqui em que eu fico acreditando, concordando com a tua tese Ok? entre Jesus romano e Jesus Judeu. judeu. Ok. Se nós pegarmos a Bíblia, vamos encontrar um Jesus amoroso, um Jesus que nos ensinou partilhando as coisas com os necessitados. Uhum. Sendo ele líder, cabeça da Certo. igreja. Sim. Se nós olharmos para atualmente, vamos encontrar um cristianismo em que o líder da igreja é a prioridade. Uhum. Isso, homem de Deus, analista bíblico, Ok. estamos de fato de um Jesus romano. Uhum. E o que é que o povo precisa, nesse caso? O que é que o povo precisa se despertar desse Jesus romano? Bom, o povo. Primeiramente. Sim, sim. E quais são as consequências que ele traz para o verdadeiro cristianismo? Sendo que
Jesus romano traz uma prática diferente ao nosso Deus. Sim, sim. O Então, chefismo. sim, sim. Qual são as consequências que ele traz nesse caso? Ok. Muito obrigado. Assim, o sistema católico pagão é um sistema que foi ardilosamente pensado para explorar, para dominar. E as igrejas que protestaram, quando se divergiram de pensamentos, o grande erro foi qual? Continuar com o mesmo sistema. Continuar com muita coisa. E não é fácil se desprender desse sistema, porque é um sistema que favorece aquele que dele se utiliza. O chefismo, o tal papismo, essa expressão que é comumente utilizada, pai na fé, diferente do. São dois termos, né? Tem o pai na fé e tem o pai espiritual. E aí, depois vamos desconstruir melhor isso. Mas deixa eu só responder aqui a questão. Eh, Quando olhamos para o Jesus judeu, tal como muito bem disseste, vamos só buscar o livro de João para explicar assim de uma forma compreensível. O Jesus judeu, em João capítulo 1, diz o texto que no princípio era o Verbo, estava com Deus e era Deus, mas o verso 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do único do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo Paulo, quando explora esse texto e desmistifica, diz que Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo inteiro. Quando a Bíblia fala sobre esse Deus, e até o apóstolo Paulo falou, a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Quem é a fraqueza de Deus? É o nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista, em Salmo 103, ele diz que Deus se encurvou para ver o que está nos céus e na terra. Mas quando é que Deus se curvou? Isso é uma profecia. Deus se curvou através da vinda de Jesus Cristo. Porque Jesus é necessariamente a materialização de Deus. É o próprio Deus que se fez carne. Em Filipenses 2,6, Paulo diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Esse mesmo Jesus que deu o exemplo disse assim: aquele que quiser ser o maior, seja primeiramente o menor, tem que servir. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir, dando um exemplo e estabelecendo o padrão modelar para todo tipo de líder na terra que quisesse ser seu discípulo, porque ele diz, João disse que aquele que cuida estar nele também deve andar como ele andou. Já o Jesus romano, ele não estabeleceu princípios diferentes desse, porque em João 1 se fez carne e habitou entre nós. Em João 2, ele humildemente faz uma coisa extraordinária. Principiou os seus milagres em Caná da Galileia, mas ele teve de baixar para dar alegria àqueles que estavam descontentes em razão da falta do vinho. Em João 3, esse Jesus vai até a casa de Nicodemos, embora fosse tido como um rabino, porque ele diz: tu és mestre em Israel e não sabes as coisas que eu te digo. Mas foi à noite, o atendeu à noite, estavam a conversar e o ensinou com humildade. Em João 4, ele fez o seguinte: mandou os seus discípulos de forma disfarçada: olha, vão comprar pão. Enquanto conversava com uma mulher de forma humilde, sem expor a vida dela, assim como fazem muitos pastores, começam a pregar a vida das pessoas no altar. Não, não, esse aqui fez de forma diferente, muita pedagogia. Hein? Falou com ela. Em João capítulo 5, ele, Jesus, o grande mestre, se importou com um indivíduo mísero praticamente, porque no tanque de Betesda, à volta do qual muitos enfermos, mancos, paralíticos, cegos, mas ele se importou com um homem que estava deitado numa cama há 38 anos, possivelmente a cheirar mal. Ainda assim ele veio e disse: queres ficar curado? Se importou, se aproximou. Em João 6, viu a população faminta e ele multiplicou os pães e os peixes. Em João capítulo 7, antes de ir na grande festa dos tabernáculos, os seus irmãos queriam que ele fosse para lá e se mostrasse: olha, vai lá, vai ser famoso. Ele disse: não. Foi para lá, no grande dia, no último dia da festa, ele se apresentou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, em João 8, olha para a mulher adúltera, salva-lhe. Em João 9, um cego de nascença, cura-lhe. Em João 10, ele disse: eu sou o bom pastor.
Mas olha o que ele fala a respeito do bom pastor. Começa a explicar. O pastor é aquele que passa à frente das ovelhas. Hoje, os pastores mandam as ovelhas passar à frente porque eles são chefes e ficam atrás. Esse é o espírito do Papa Católico. Em João 11, ele multiplica, ele ressuscita Lázaro da morte, se importando com o pobre Lázaro, vai lá, mostra que ele é um verdadeiro amigo. Em João 12, janta em Betânia, uma pequena aldeia. Em João 13, ele faz algo extraordinário de arrepiar. Lava os pés dos seus discípulos. Pedro disse, não, não faça isso. Disse, eu tenho que te lavar os pés. Só expliquei isso para dizer que o Jesus judeu é esse que a Bíblia diz, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Já o Jesus romano, estou a falar, os seus líderes dormem na cama de ouro, começando pelo próprio Papa, né? Na cama de ouro, garfo de ouro. São esses líderes exploradores que andam, que vivem praticamente explorando financeiramente as pessoas, aproveitando-se do bom nome de Jesus Cristo. Esse sim é aquele espírito que saiu da Roma e se expandiu pelas demais denominações religiosas, e são pessoas que ostentam em nome da religião. São pessoas que ostentam em nome da religião, usufruindo de bens de pessoas. Vou só dar um exemplo bem rápido. Houve uma irmã, passava fortes necessidades, viúva, sem nada em casa para comer, chegou num culto. Naquele culto, por sinal, era o culto de recolha das contribuições para abastecimento do pastor. Então, o indivíduo que estava lá, ele disse, "Oh, irmãos, vamos contribuir para meter isso na casa do pastor, arroz, massa e XYZ. Até o carro do pastor temos que comprar e etc." No final do culto, a mesma irmã, aproveitando a ocasião, disse assim, por favor, eu também em casa, tu conheces aquela necessidade. No mesmo culto, alguém chegou, tá, o quê? Não, também estou com essa necessidade. Ele chegou, ouviu, disse, ei, irmãos, temos aqui uma irmã, está com fortes necessidades, por favor, estenda as mãos, vamos orar por ela. E no final do culto, mandaram a irmã voltar, regressar a casa sem nada. Esse é o espírito que está ali, esse demônio. O Jesus romano, explorador, entrou em África para ludibriar a mente e as consciências dos africanos e lhes roubar em nome da religião. Eles entraram aqui para teocentricizar a África. Yeah. A África, teocentricizar a África. E é isso que está acontecendo. Eu olho a um trecho musical que eu disse, e nesse trecho musical eu falei, tudo começou com o catolicismo romano. No início do século IV depois de Cristo, Constantino fundou um cristianismo profano, mas no século XVI aconteceu algo imprevisto. Martinho Lutero protestou o charlatanismo no misterioso tempo do Renascimento. Quer dizer, quando eu falo sobre esse Martinho Lutero que protesta o charlatanismo, só que infelizmente dentro do protestantismo surgiram outros charlatanismos também, porque é um problema que ocorreu dentro da Igreja Católica e basta só nós olharmos conforme a maior parte das igrejas tem estado a se proceder, vamos conseguir perceber. Agora, há quem diz assim, não, mas na atividade X, na atividade Y, na atividade Z, olha, lá enche, tem muitas pessoas, tem muito carro, tem muito o quê? E se esquecem das palavras de Jesus em Mateus 7:13 que diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Esse é o caminho da perdição, do Jesus romano, do Jesus católico, do Jesus que eu próprio disse assim, o famoso quadro da cabeça de Jesus, pele branca, cabelo liso e olhos azuis, persuadiu o negro a acreditar que Deus é branco, e o complexo de inferioridade racial se expandiu progressivamente como cancro. Mulheres negras se orgulham com cabelos falsos porque se envergonham de suas carapinhas duras. A religião é forte como uma algema de aço, razão pela qual ainda existe escravatura. Eu liguei tudo isso. Falei de vários assuntos. Quando eu falo, quando eu falo do cabelo, o famoso quadro da cabeça de Jesus foi a grande desgraça da África. Esse famoso quadro da cabeça de Jesus, pele branca, cabelo liso e olhos azuis, existem 4 grandes grupos, né, da espécie humana na Terra, do ponto de vista de racialidade. Existem os brancos, os pretos, os amarelos e os vermelhos. Jesus não era branco. Jesus não era vermelho.
Jesus também não era preto. Eu falei na música, Abraão, Isaac e Jacó são ancestrais judeus. Com todo o respeito, trago-os à memória. Não mendigo antepassados, também tenho os meus. Cada povo deve valorizar a sua história. Alguns cristãos fanáticos me entenderam mal. Eu não desrespeitei Abraão, Isaac e Jacó. Aliás, até porque, de acordo com Mateus, Jesus é filho de Abraão em hebraico e filho de Davi. Se olharmos para Jesus, a genealogia apresentada pelo Lucas, o médico amado pelo apóstolo Paulo, de forma regressiva, ele começa de Jesus, dizendo que era Jesus, como se cuidava ser filho de José, na idade de 30 anos, começa a explicar de forma regressiva, fala Enos veio de Sete, Sete veio de Adão e Adão de Deus. Nesse ponto de vista genealógico, percebe-se. Em Atos 17, 26, a Bíblia diz que de um só homem Deus fez todas as gerações da terra. E eu creio que nós todos somos frutos desse homem, desse um só homem. Só que tem o seguinte, quando nós falamos a respeito de distinção, caminhando com a humanidade, mesmo dentro da Bíblia, vamos perceber que na idade de 500 anos Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Dentre esses 3 filhos se ramificaram sobre a face da terra, surgiram povos diferentes. Agora, o que é que eu quero dizer com isso? O famoso quadro da cabeça de Jesus, pele branca, cabelo liso e olhos azuis, é o Jesus europeu. Já o Jesus judeu, se olharmos para a história, pode ser transmitida por 3 grandes fontes: fonte oral, fonte escrita e fonte material. Quando nós queremos contar a história de um determinado povo atual, ou conhecer quem era quem são ou foram os descendentes desse povo atual, no ponto de vista das características faciais, altura, corpo, cor da pele, cabelo, nariz, olhos, basta só olharmos para eles, vamos dizer que esses vêm daqueles. Então, como é que Jesus, sendo do Médio Oriente, filho de Abraão, que se fosse nos nossos dias Abraão seria iraquiano, filho de descendentes, pois embora os judeus atuais, muitos deles são miscigenados, mas os judeus daqueles dias, eles eram amarelos, não propriamente brancos. Isso foi criado. O cabelo liso e olhos azuis, isso também causou fortes lesões ao africano. Por isso é que o africano foi brutalmente tão maltratado que ele depois começou a ter aquilo que eu chamo na música negrofobia, os efeitos retroativos da escravização, a negrofobia, a fobia da negritude. Você hoje diz, pô, estou muito escuro, meu. A escureza causa incômodo, né? Porque isso é resultado de alguma coisa. Não existe consequências sem causas, assim como também não existem causas sem consequências. Por que existe a negrofobia? Por que as pessoas se preocupam tanto em clarear a pele? Por que as nossas mulheres se sentem mais bonitas com cabelos falsos, cabelos de cadáveres? Por que nós, homens africanos, olhamos para as nossas mulheres e as vemos mais bonitas quando elas estão com os cabelos alheios e não com os seus próprios cabelos? Isso é resultante do próprio processo causado por esse Jesus romano. Muito conhecimento, muita transmissão de conhecimento. Eu e a produção estamos aqui todo babado porque realmente nesse assunto a produção está aqui a dizer concernente aquele trecho que disseste do Pai da Fé. Não se esqueça porque daqui a nada vais nos dar um trecho da tua música. Ok. Aproveitamos para promover. Manos, sigam. Ele vai deixar todas as diretrizes. Vão, sigam. É uma benção lá. Tem bons conteúdos, bons conteúdos. Se livram desse Jesus romano. Vamos para nosso Jesus. Amém. Se livra desse Jesus romano. Vai aqui nos dar um trecho sobre o Pai na Fé, esse Pai na Fé, Pai espiritual. Ok. De uma forma resumida. Bom, de uma forma resumida, essa expressão pai espiritual, né, biblicamente, nós vemos, por exemplo, Paulo a falar em várias partes, Timóteo, meu filho, na fé, no amor de Deus em Cristo Jesus. Pai na fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as coisas que não se veem, né? Essa fé pela qual todos nós estamos ligados, essa fé que uma vez nos foi dada, essa fé que a Bíblia Sagrada diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Na fé e pela fé, alguém pode ser gerado? Sim, pode ser gerado pela fé. E quando nós somos gerados pela fé, envolve um pai alegórico, pelo qual nós podemos ser gerados.
Então, esse indivíduo que nos causa intermediação, esse indivíduo que nos interliga à fé, ele pode ser considerado como nosso pai, na fé. Agora, quando falamos de pai espiritual, aí o assunto já é mais extremo, o assunto já é outro. Porque um pai espiritual, se quiséssemos aqui identificar alguém que seja nosso pai espiritual, pelo qual fomos todos nós gerados, é a própria pessoa bendita de Jesus, que nos gerou na cruz do Calvário. Deus que inseriu a sua própria semente. Então, aí faz sentido. Agora, quando indicamos um indivíduo, e não só, o próprio termo pai espiritual traz consigo também esse poder de domínio. Novamente, que é mesmo um demônio, um espírito do Jesus romano que gosta de dominar as pessoas. E por intermédio desse mesmo Jesus, desses pais espirituais, o que nós temos estado a notar é escravicismo. Quantas vezes nós crescemos ouvindo que o fulano é o único que fala com Deus? O Papa, tal pai espiritual dos católicos. Esse demônio influenciou até os protestantes. Que, bom, Jesus disse assim, que você, quando orares, não sejais como os fariseus e etc., mas quando orares, entra no teu quarto, fala com o pai. O pai que está em secreto te recompensará. Mas aqui as pessoas, o pai espiritual, o espírito ou o demônio desse ensino de pai espiritual, joga por terra tudo isso. Há mulheres, com todo o respeito, isso é muito sério que eu vou falar, há mulheres que têm mais reverência pelos próprios pais espirituais do que pelos seus próprios maridos. Há pessoas que preferem honrar o pai espiritual. Eles até fazem ameaças. Olha, cuidado, eu sou teu pai espiritual, estou acima de não sei o quê. Quer dizer, você vê que por detrás desse ensino, dessa coisa de pai espiritual, existem tanta coisa que até eles são capazes de possuir sexualmente essas mulheres em nome por detrás desse ensino, certo? De extorquir com toda a normalidade, usar o carro, a casa, porque o pai espiritual chegou. Quantos têm sido praticamente endeusados? Né? Porque o pai espiritual, o termo pai espiritual, traz consigo um Deus utópico naquele ensino. E se alguém se permitir lavar por aquela água suja, o seu cérebro, vai ser escravizado pela religião. E é algo que eu, através da música, combati muito isso. Eu disse, não. Tem que escrever algo, porque a música é uma via muito rápida para a percepção das consciências. Então, muitas vezes o que discursamos através da música, por causa das componentes da própria música, né? A ritmização, ou a própria habilidade, né? A engenhosidade que a música traz, a atratividade que a música traz. Então, é por essa razão que eu usei. Falando em música, eu acho, deixa eu perguntar à produção. Produção, vai cantar a música completa? Você vai despedir, vai despedir tudo, ele vai mandar abraço e tal, e vai fechar a cantar. Até um certo ponto eu vou querer. O nosso tempo é um recurso não renovável. Okay. Né? Nós temos apenas duração de 30 minutos. Hoje decidimos porque o tema estava uau. Então, se dependesse de mim e não da produção, estaríamos aqui nem por 3 horas de tempo. Homem de Deus. Graças a Deus. Essa é a primeira vez das 1000 vezes que estarás aqui. Muito obrigado. Quer dizer, ainda faltam para si 999 vezes. Ai, meu Deus. E seja sempre bem-vindo à casa tua. E vai aproveitar as nossas câmeras para fazer publicidade, né, nesse caso. E vai mandar saudações de uma forma resumida e vai terminar com um trecho da tua música. Que bom. Então, aproveita nossas câmeras. Tá bem, muito obrigado. E quero antes, né, de mais nada, estender aqui os meus mais profundos agradecimentos pela calorosa recepção, dizer que manifestou-se ou então cultivou-se em meu espírito um respeito, um amor, porque somos todos um em Cristo Jesus. E dizer que também estou aberto para o contraditório. Amém. Se caso haja pessoas querendo fazer uma defesa de alguma coisa que não bateu certo, não conseguiu talvez compreender ou quer apresentar uma outra teoria, nós estamos aqui, a Bíblia podem está solicitar, solicitem, estejam à vontade. Nós vamos ligar, ele vai estar aqui. Se forem coisas que eu próprio concordo, eu direi de forma aberta, concordo e direi amém, mas se forem coisas que eu discordo, vou apresentar o meu fundamento. Certo.
E dizer que Abraham Cláudio Ndala é o meu nome, Facebook, página oficial Abraham Cláudio Ndala também. Se quiserem achar a música Escravatura pela Religião, na qual eu faço fortes abordagens a respeito de assuntos do gênero, podem entrar também, acessar o YouTube. É só escrever Escravatura pela Religião, Abraham Cláudio, ou Dr. Abraham Cláudio, Dr. Abraham Cláudio, vai aparecer. E aí vocês vão poder consumir, né? Tem aí algumas músicas com slides, né? Vídeo em forma de foto, e com fotos muito chocantes, fotos que se calhar você poderá não perceber, porque eu lá coloco fotos de pessoas cá em África com fome, miséria, desgraça, junto a algumas fotos do Jesus romano, se calhar, só para te esclarecer já aqui, e dizer que, tal como já me foi aberta essas portas, estaremos aqui quantas vezes forem necessárias para darmos outros esclarecimentos a respeito de vários assuntos. E falando sobre a música, deixa ver, vou ver lá um ponto. O predador ocultou a sua verdadeira face. Dr. Abraham Cláudio, o analista bíblico. Escravatura pela religião. Presta atenção. Felizmente, a história não mente. O Império Romano criou um deus utópico para facilmente dominar as mentes. E quando este suposto deus entrou em África, cuspiu sobre o altar da nossa cultura e demoliu o alicerce da nossa estrutura, que sustentava o nosso segredo espiritual e a visão de mundo da nossa espinha dorsal. Fomos vítimas de uma punhalada religiosa que fez verter todo o nosso sangue cultural. E esta punhalada foi bastante perigosa, porque atingiu até esta geração atual. Introduziu-nos a semente da inferioridade e maltratou-nos com toda sorte de crueldade. E por motivo político e econômico, disfarçou-se nas vestes brancas da religião. Parecia um cordeiro, mas no fundo era um leão. Religião é política e igreja é negócio. O sacerdote e o político afinal são sócios. Por detrás das plataformas ecumênicas existem fortes jogadas e estratégicas que sustentam o domínio ditatorial e dão sequência ao sistema neocolonial. O famoso quadro da cabeça de Jesus, pele branca, cabelo liso e olhos azuis, persuadiu o negro a acreditar que Deus é branco, e o complexo de inferioridade racial se expandiu progressivamente como cancro. Mulheres negras se orgulham com cabelos falsos porque se envergonham de suas carapinhas duras. A religião é forte como uma algema de aço, razão pela qual ainda existe escravatura. A cultura é a visão de mundo de cada povo, mas o preconceito e o racismo são egoístas. O africano está a ser colonizado de novo por intermédio da religião xenofobista. Nós terminamos dessa maneira abençoada. Mas não se esqueça, deixe o teu like, se inscreva no nosso canal, toque o sininho das notificações para estar informado de melhor conteúdo como esse. Até já!